Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jairo falando. E aí, como é que estão? Já estamos em outubro, o ano está terminando. E o que vocês têm feito? Como tem sido esses dias de vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo para a gente conversar um pouco sobre o último assunto que eu postei do blog para a gente manter nossas atividades esporádicas nesse contexto de pandemia. Nosso último assunto aqui foi Era Vargas, e coloquei um vídeo aqui para vocês apresentando em linhas gerais a Era Vargas. Eu queria comentar mais um pouco sobre esse tema, tudo bem? Então vai lá. Era Vargas é o período que os historiadores rotularam como Era Vargas, um período que começa a partir das eleições de 1930 e vai até 1945. Era Vargas, como o nome diz, caracteriza o período em que Getúlio Dornelles Vargas, ou Getúlio Vargas, foi presidente da República Federativa do Brasil. É um período chamado de Era, porque se você pega a tradição republicana brasileira, não é comum um período de 15 anos com uma figura se mantendo ininterruptamente no cargo mais alto do Executivo Federal. Então esse foi o caso de Vargas. Além disso, o governo Vargas tinha algumas características e algumas especificidades que também deram uma atenção maior por parte dos meus colegas historiadores a esse período. Não é? O que a gente pode falar da Era Vargas? Esse período, né, da história do Brasil, entre 30 e 45, ele tem basicamente três fases e três características distintas. A primeira fase, ela vai de 1930 até 1933 ou 34, não lembro agora de cabeça. Provavelmente deve ser 1933, que é o chamado governo provisório. É um governo provisório, mas um governo cujo presidente é Vargas. Como o nome já diz, era um governo provisório porque Vargas é colocado na presidência a partir de um golpe de Estado. Se você pega a história republicana brasileira, quase sempre você tem golpes de Estado na nossa república. Então, a instauração da república no Brasil ocorre por um golpe de Estado, em 1889. Depois você vai ter uma tentativa de golpe para tirar Deodoro da Fonseca e colocar Floriano Peixoto, mas o golpe não prospera. Depois de alguns anos, Floriano Peixoto é colocado ascende à presidência. Depois de Floriano, você vai ter ali os desdobramentos dos presidentes civis, né? Washington Oliveira e Pereira Passos e tantos outros. E em 1930 vai ter uma eleição que vai confrontar a tradição ali, né, do café com leite, da união de Minas Gerais e São Paulo, em detrimento de uma aliança, né, feita pelo Rio de Janeiro, pela Paraíba, pelo Rio Grande do Sul e pela Bahia. Essa aliança vai colocar Vargas e um outro candidato, agora que não me recordo, na condição de vice. Na eleição eles vão perder, mas eles não vão aceitar a derrota e vão colocar um golpe. Assim, falar de perda de eleição nessa época da República Velha, né, no caso que a República Velha que termina com a Era Vargas, é complicado porque as eleições elas eram fraudadas, o processo eleitoral não era muito transparente. Você tinha a utilização de nomes e registros de pessoas mortas para contabilizar votos nas eleições, né? Você tinha fraudes eleitorais. Era um processo bem menos transparente do que a gente tem nas eleições atuais no país. Certo? Então, o governo provisório vai ser esse governo que se instaura a partir de um golpe que depõe e que encerra uma tradição de presidentes, ora paulistas, ora mineiros. E por isso vai ser chamado de governo provisório. A grande missão do governo provisório de Vargas, essa primeira fase, é por fim à tradição da República Velha, né? Uma tradição personalista, baseada no coronelismo, uma tradição de violência, né? E se pode dizer que, a partir de Vargas, vai começar uma tradição chamada de política de massas, né? Que é a inserção da população no jogo político. Então, enquanto na República Velha o jogo político era definido pelos coronéis, né, falando coronel de modo genérico,
pelas lideranças regionais que faziam suas coligações e davam base de sustentação às candidaturas para o Senado e para a presidência, a partir de Vargas, a população vai entrar no jogo porque vai ter uma ampliação na quantidade de pessoas que vai poder votar, né, a partir das reformas constitucionais feitas no governo provisório de Getúlio Vargas, e Vargas vai usar a população como um escudo para se manter diante de seus adversários políticos, né? Como Vargas ele não fazia parte ali do métier, do grupo que, em tese, controlava a atuação política da federação, ele vai sofrer muita resistência. Então, onde é que ele vai se amparar para sobreviver a essa oposição? Na opinião pública, né? Porque já que era um regime democrático, a opinião pública dava o tom do que poderia ser feito pelos presidentes, já que se a população concordasse com as medidas adotadas pelo presidente, ele seria bem visto e teria mais poderes do que se ele tivesse um frágil apoio populacional. Então, a primeira fase, chamada de governo provisório, é essa fase. Um golpe é dado por Vargas e seus aliados, ele assume o controle do executivo, e no controle do executivo ele vai ser um dos responsáveis, não o único, por essa transição política do Brasil, tanto uma transição eleitoral, né, a ampliação da quantidade de pessoas votantes, como algumas mudanças políticas, né? Vocês se lembram, eu imagino, do que a gente chegou a conversar antes ainda da pandemia, na sala, o que a gente já colocou aqui nos vídeos, que o período chamado de República Velha é um período de grandes crises econômicas. Então Vargas entra também para apagar esse fogo da crise econômica. O governo provisório ele vai até, portanto, 33, quando se instala uma nova constituinte no Brasil, né? Uma nova constituição, são convocadas eleições e Vargas agora é eleito democraticamente presidente do Brasil. Então, se a primeira fase até 33, que era a fase do governo provisório, é uma fase que começa a partir de um golpe de Estado, a segunda fase já é uma fase em que você tem uma eleição democrática da parte de... uma eleição democrática que coloca Vargas no poder. Tá? E entre 33 e 37, Vargas vai começar a implantar sua política econômica, né? Nacionalização das indústrias, o nacional desenvolvimentismo, né? Que é a criação de indústrias brasileiras, e o Estado a serviço do enriquecimento dessas indústrias brasileiras. É nessa fase também, entre 33 e 37, que Vargas vai começar a chancelar as lutas dos trabalhadores em prol de melhores condições. Então, determinados direitos, como o 13º, terço de férias, reduções das jornadas de trabalho, esses direitos que os trabalhadores lutavam por eles desde o início da República, no governo de Vargas, essa luta dos trabalhadores de 30 a 40 anos começa a dar resultados, né? Que Vargas percebe que ele pode usar o povo como um aliado para seus interesses políticos. Então, nesse sentido, ele começa a atender essas demandas. E aqui é bom que a gente tenha atenção, porque muita gente por aí ensina, fala e comenta, apresenta, como se Vargas fosse o anjo bonzinho que tivesse dado às pessoas direitos trabalhistas. Direitos esses que nos governos de Michel Temer, alguns anos atrás, e de Jair Messias Bolsonaro, direitos esses que são, nesses dois governos, sistematicamente atacados por uma atuação tanto do Executivo, e também a gente não pode ser desonesto, como uma atuação determinante também do Legislativo, do Congresso Nacional. Daí, abrindo parêntese, nesse contexto de eleições, é importante a gente pensar tanto quem a gente coloca no Executivo, como prefeitos, no caso dessa eleição, mas em outras, governadores e presidentes, como quem a gente coloca no Legislativo, né? Nessa eleição, vereadores, mas nas próximas, deputados estaduais, federais e senadores. O Legislativo, ele é tão importante quanto o Executivo, principalmente nessa questão do trabalho. Então, para a gente voltar a Vargas, a fase do seu governo, a segunda fase,
entre 33 e 37 é a fase que essas políticas vão começar a ser atendidas, essas demandas da população. Obviamente que isso vai aumentar a popularidade de Vargas. Ao mesmo tempo em que isso aumenta a popularidade de Vargas, nessa fase vão surgir movimentos, principalmente liderados por São Paulo, né? São Paulo era o principal estado da federação que se opunha ao governo Vargas e que tinha políticos mais influentes para tumultuar o seu governo. Vão acontecer tensões políticas que vão dificultar muito o trabalho de Vargas, né? A gente tem que lembrar também que essa década de 30 é a década da ascensão do nazifascismo na Europa. E isso vai ter influência no Brasil, principalmente a partir da terceira fase do governo Vargas, chamada de Estado Novo, que vai de 37 a 45. O Estado Novo é o segundo golpe que Getúlio Vargas dá. Tá? Enquanto o primeiro colocou na presidência, o Estado Novo de 37 é para mantê-lo na presidência. A pressão política para tirá-lo do poder estava muito grande no Brasil. E essa pressão fazia com que as suas ações se tornassem insustentáveis, né? Com pressão política, gente, um presidente não faz nada pela característica do regime político brasileiro. Sem uma aliança e uma base forte no legislativo, ou sem a negociação no legislativo, um presidente não consegue tocar suas agendas econômicas, sociais, de segurança pública, educacionais, etc. Porque as medidas do presidente precisam ser autorizadas e chanceladas pelo Congresso. Então é preciso que haja essa parceria. Mas Vargas não estava conseguindo isso. Então ele vai usar um discurso que ainda se fala muito hoje, que é o medo do comunismo, né? O discurso do comunismo, o fantasma do comunismo, para colocar o Brasil numa condição de medo, de terror, de assombro, para que ele possa assim se manter na presidência. Então é nesse sentido que em uma das transmissões da Voz do Brasil, né, rede de rádios, ali um programa de rádio instituído por Vargas, vai se forjar uma invasão do Brasil pela União Soviética. Então, o rádio, o programa vai transmitir como se estivesse fazendo a cobertura em tempo real do desembarque de tropas do governo soviético socialista russo no Brasil. Vargas vai usar esse recurso para fechar o legislativo, né? Fechar a Câmara Federal e o Senado Federal e assumir com poderes ilimitados o cargo de presidente, o chefe do executivo. Não é? Vai dissolver ali a Câmara e vai se tornar presidente sem oposição e sem o filtro do Congresso Nacional. O Estado Novo pode ser entendido, além de golpe de Estado, como uma fase ditatorial do governo Vargas. Na época do Estado Novo, você vai ter dois movimentos que vão mobilizar a população brasileira. Hoje, quando você pensa o Brasil está dividido ali, né? Num fla-flu entre coxinhas e... qual é o outro? Acho que mortadelas, né? Na época da eleição de Dilma e Aécio, era coxinhas e mortadelas, né? Entre quem se considera progressista de esquerda e quem se considera conservador de direita, né? Tem essa polarização no Brasil. Na época de Vargas, você tinha a polarização entre as pessoas que se identificavam com um grupo chamado dos integralistas e as pessoas que se identificavam com a ANL, a Associação Nacional Libertadora. Os integralistas, eles tinham um apego ao discurso da extrema-direita hitlerista, mussolinista, né? Ou seja, um apego ao nazifascismo. Então, aqueles valores de superioridade étnica, valores de discriminação exacerbada contra negros, judeus, ciganos e homossexuais, não é? A perda de humanismo em detrimento de um sentimento coletivista. Esses valores foram os valores da Associação dos Integralistas. Tá? Eles eram chamados de boinas ou camisas verdes, uma coisa assim. Então eles tinham esses valores e queriam meio que seguir o exemplo alemão, italiano e colocar o Brasil num regime
nazifascista de extrema-direita. Em oposição a esse regime, que era apoiado não oficialmente, mas extraoficialmente por Vargas, em oposição a esse regime, você vai ter a Associação, a Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento mais difuso, feito por políticos de centro, por artistas, por intelectuais. E a principal pauta desse grupo era uma oposição aos valores do integralismo. Então, eles eram antifascismo, antinazismo e viam isso como um perigo real para a política brasileira. Então, Vargas vai fazer, durante o Estado Novo, determinados afagos, principalmente entre os integralistas. Vargas ele vai se identificar muito nessa segunda fase com esses valores mais nacional desenvolvimentistas, né? De ultranacionalismo, de conservadorismo moral e de costumes e de uma política mais nacionalizante. Então, como você pode ver, o governo Vargas ele teve 3 fases e é muito difícil você rotular Getúlio Vargas ou como o pai dos pobres, ou como um líder de extrema direita como Mussolini e Hitler, porque Vargas ele era uma figura escamoteável. A palavra escamoteável diz respeito a alguém que se adapta, que se camufla a depender das situações. Talvez camuflagem seja a expressão mais adequada para rotular Vargas, porque a depender de seus interesses, ele podia estar tanto ao lado dos trabalhadores, ao lado de uma agenda pró-desenvolvimento econômico do Brasil, como ele poderia estar colocando em prática uma política de perseguição, não é? De seus opositores, uma política de extrema-direita muito próxima dos valores do nazismo e do fascismo na década de 30. Então, quando se pensa de Era Vargas, você tem que dar a ver todas essas contradições. As contradições sociais, políticas e econômicas. E aí, o que acharam da Era Vargas? Alguma pergunta, alguma dúvida? Caso haja, por favor, coloca aqui nos comentários abaixo, que eu vou dar uma lida e vou responder assim que puder a sua dúvida, tá? Um beijo para vocês, saudade de todos e a gente se vê assim que der. Abraço!